dia a todos. Muito bom ter vocês aqui conosco no primeiro dia da semana, dia esse que nós conhecemos como Dia do Senhor, no qual nos dedicamos em louvá-lo e também a descansar nele. Também a você que nos visita, muito bom ter você conosco, você que nos acompanha pelas nossas redes. Espero que a palavra de Deus possa te alcançar aonde quer que você esteja e também no tempo, seja ao vivo ou se você irá assistir daqui horas ou dias. Quero começar fazendo uma declaração aqui. Hoje não terá nenhuma história minha de viagem. Na última vez que eu preguei, eu dei algumas declarações e a minha reputação como motorista ficou manchada e algumas pessoas já não querem mais andar de carro comigo. Então hoje nós não teremos nenhuma história minha das minhas viagens. Eu gostaria de te convidar a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Números, capítulo 21. E enquanto você está abrindo, eu gostaria de te recordar de um período que nós passamos recente. Em 2020, o mundo inteiro enfrentou um inimigo invisível e mortal, o então conhecido coronavírus. Milhares de pessoas haviam sido infectadas e no início nós não tínhamos uma vacina ou algo que pudesse imunizarmos. O medo passou a tomar conta das nações e muitos tentavam de tudo para se proteger. E aí vocês se recordam dos remédios que surgiram como uma fonte de alternativa pelos efeitos do coronavírus, isolamentos sociais, álcool em gel, máscaras, lockdown, que acabou fechando até mesmo as nossas igrejas durante um período. Porém, sem uma solução eficaz, o vírus continuava a causar destruição. Se vocês se recordam, os hospitais ficaram superlotados, muitas vidas foram perdidas, e a esperança de uma cura parecia cada vez mais distante. O caos havia se instalado no mundo com um inimigo que nós não sabíamos como combatê-los. Da mesma forma que nós enfrentamos algo diante do qual nós não sabíamos como combater com desespero e impotência, os israelitas também enfrentaram esses sentimentos no deserto. Eles se viram cercados pela morte, e assim eu te convido a ler o texto de Números, capítulo 21, versículo 4 a 9. Diz assim o texto: Partiram eles do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho, para contornarem a terra de Edom. O povo, porém, ficou impaciente no caminho. E essas palavras devem ficar na sua mente. Eles ficaram impacientes no caminho. E falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: Por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos do deserto, onde não há pão, não há água, e já estamos fartos dessa comida miserável? Então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo, e muitos israelitas morreram. O povo foi a Moisés e disse: Pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. Ore pedindo ao Senhor que tire a serpente do meio de nós. Moisés orou pelo povo. O Senhor disse a Moisés: Faça uma serpente e coloque-a no alto de um poste. Quem for mordido e olhar para ela, viverá. Moisés fez então uma serpente de bronze e a colocou em um poste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, permanecia vivo. Vamos orar? Senhor, nosso Deus,
Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te louvamos por esses minutos preciosos, o qual estamos aqui reunidos como igreja, que o Senhor possa estar ao nosso meio. O seu povo está aqui não para ouvir a minha voz, mas eles querem ouvir a sua voz, Pai. Fale agora através da explicação da sua santa palavra e que o teu Espírito possa agir em nosso meio. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, esse episódio que acabamos de ler, ele acontece nos últimos anos de peregrinação do povo israelita pelo deserto, pouco antes da entrada na Terra Prometida. O povo já estava há quase 40 anos peregrinando no deserto, como consequência da sua incredulidade em Cádiz Barneia. E se você não se lembra desse episódio, se você voltar às páginas da sua Bíblia, no capítulo 13 de Números e 14, você vai ver que Moisés escolhe 12 homens da nação de Israel e envia eles para coletar dados, informações na Terra Prometida. Esses homens ficam conhecidos como espias. E na palavra mais comum, eles eram, de fato, espiões. Eles foram ali coletar dados para trazer. Quando eles voltam, é engraçado porque eles percebem que a terra, de fato, era uma terra muito boa, fértil. A Bíblia relata que eles voltam com um cacho de uva que 2 pessoas precisavam carregar. E aí eles chegam, 10 deles falam assim, olha, muito bom, uma terra muito boa, fértil, só que tem um problema. Uma terra altamente fortificada. Uma galera grande, não vai dar não. Vamos ficar por aqui mesmo. E aí esses 10 influenciam todo o povo de Israel. E aí há um pranto, um júbilo e uma murmuração em conjunto contra Deus. Vocês não tiraram da terra do Egito, a gente vai morrer aqui. Só que outros 2 falam, não, calma aí, não é assim. É Deus que vai na nossa frente, não foi Deus que prometeu? E Deus fica irado com isso, porque o povo começou a achar que a entrada na terra estava condicionada à sua força. Mas não era a força dele. Deus já havia falado que ia entregar. Eles estavam colocando a palavra de Deus como mentirosa. E, em consequência disso, toda a geração que havia saído do Egito não iria entrar na terra prometida, com exceção dos 2 espias que haviam crido na palavra do Senhor, a saber, Josué e Calebe. Então, eles se recusaram a entrar na terra por medo dos gigantes. Além do cansaço físico de uma jornada de quase 40 anos no deserto, o povo também perdeu algo significativo, a saber, o seu principal líder espiritual, Arão, o sumo sacerdote, havia morrido recentemente nessa localidade do Monte Ó. Para piorar a situação, eles estavam indo em caminho agora para a Terra Prometida e eles tinham que passar por uma localidade chamada Edom. Edom era uma nação que originou de irmão de Jacó, Esaú. E aí eles deveriam passar por ela para o caminho ser mais fácil e mais rápido. Moisés tenta negociar passagem com Edom, os reis e a nação fala, vai não, nem tenta, porque se tentar, vai ter guerra, então arruma outro jeito. E aí agora o povo tem que fazer um contorno na nação de Edom. Isso tornou a viagem muito mais longa e desgastante, adiando ainda mais a chegada pela Terra Prometida, fora que o caminho que eles iriam percorrer era um caminho complicado, pedregoso, uma jornada árdua. Se você abrir novamente a sua Bíblia no capítulo 21, você vai perceber que acontece mais uma coisa. No capítulo 21, a Bíblia relata que o rei de Arad, ele invade o acampamento de Israel em Monte Or, leva cativo algumas pessoas, faz ali um rastro de destruição. E aí, o povo faz um voto com Deus, e Deus livra Israel da mão do rei de Arad, eles conquistam ali todo o território que aquele rei tinha.
O problema é que toda essa sequência de eventos deixou o povo cansado e impaciente e emocionalmente muito abalado. Nessa situação, sobre tudo isso que aconteceu, o povo parte dessa localidade chamada Monte Or. Terreno pedregoso, calor escaldante, e a jornada ficava ainda mais exaustiva. O perigo de ataques de nações inimigas eram constantes, como aconteceu ao longo de toda a jornada de Israel. O cansaço passou a dominar não somente o corpo físico, por ser uma jornada exaustante, mas também a mente. Por fim, a espiritualidade, que já estava fragilizada, foi abalada, fazendo com que a sua fé vacilasse. A perseverança que eles haviam tido cede lugar à impaciência do seu coração e o caminho se tornou insuportável. A insatisfação que se acumulava silenciosamente logo explodiu em murmuração contra Deus e contra Moisés. Eles diziam: por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Questionaram ele com revolta e palavras carregadas de incredulidade. Não se limitaram a questionar apenas os desígnios de Deus, mas passaram a questionar também o alimento, o maná que Deus havia tanto dado para eles. Não há pão, não há água, e já estamos fartos dessa comida miserável. Olha que palavras fortes. Já estamos fartos dessa comida miserável. A ironia era evidente. Eles preferiam a opressão e a escravidão do Egito, aonde tinham carne, a depender diariamente do alimento divino, rumo à liberdade. Porém, desta vez, o Senhor não respondeu ao povo como em ocasiões anteriores, onde supria suas queixas com mais alimento e água. Agora, a resposta vem em forma de flagelo. Serpentes venenosas invadiram o acampamento espalhando terror. Os ataques eram implacáveis. Homens, mulheres, crianças, idosas, todos eram mordidos. E não havia Instituto Butantan, não havia soro. Se houvesse um soro ali, os israelitas estavam muito longe de casa. Eles agonizavam até a morte no deserto. O deserto foi tomado por gritos de dor, lágrimas e desesperos. Os israelitas agora estavam enfrentando o doloroso juízo divino, a saber, o salário dos seus próprios atos, a morte. A cena do deserto pode parecer distante para nós, mas se nós olharmos ao nosso redor, veremos que a humanidade continua trilhando o mesmo caminho de rebelião e sofrendo com isso as consequências do seu pecado. As circunstâncias das vidas nos levam à exaustão física e mental. Quando isso acontece, a impaciência também se instala em nós e desemboca logo em murmuração. Em meio às dificuldades, quantas vezes preferimos voltar para a escravidão do pecado a continuar caminhando com Deus? Seja sincero consigo. Quantas vezes você já pensou em retroceder achando que você estaria melhor longe de Deus? Quantas das vezes você já pensou que lá fora, longe de Deus, seria mais fácil o caminho para você? Um exemplo marcante disso vem de um gigante da fé, um homem chamado C.S. Lewis, o autor de Cristianismo Puro e Simples e da sua obra mais famosa, As Crônicas de Nárnia. Após se casar com Joy Davidman, uma mulher com quem ele desenvolveu uma grande amizade e um grande amor, Lewis se viu mergulhado na dor quando sua esposa foi diagnosticada com câncer e pouco depois acabou falecendo. O luto o abalou profundamente. Em seu diário pessoal, mais tarde publicado como um livro chamado A Anatomia de um Luto, ele escreve: onde está Deus? Vá até Ele. Quando sua necessidade é desesperadora, quando toda ajuda humana falhou,
E o que você encontrará? Uma porta batida na cara, o som de ferrolhos sendo trancados e a repetição do silêncio. Essas palavras não vêm de um ateu, vêm de um crente, de um teólogo, de um dos maiores apologetas cristãos. A dor levou Lewis à impaciência no caminho, à confusão e até mesmo à murmuração. Em sua angústia, ele confessava que orava, mas parecia não ser ouvido. E como o povo de Israel, sua alma ferida se rebelou contra o silêncio de Deus. Quanto de nós nos murmuramos contra Deus? Quanto de nós não murmuramos quando Deus não nos responde como queremos? Quanto de nós nos tornamos impacientes no caminho quando a providência divina não se alinha à nossa vontade? Mais de 3.000 anos se passaram, mas a natureza humana continua a mesma, ingrata, murmuradora e impaciente no caminho. O tempo muda, a cultura muda, as tecnologias avançam, mas o coração humano permanece inclinado à incredulidade. Em vez de confiarmos na provisão divina, nos revoltamos diante das demoras. Em vez de descansarmos na soberania divina, queremos tomar as rédeas e os controles da nossa vida. Murmuramos quando as orações parecem sem resposta. E isso não acontece somente em momentos extremos de dor, como a do Luiz. Acontece no ordinário. Acontece nas filas de banco. Acontece nos dias de prova. Acontece nos relacionamentos desgastados. Acontece naqueles momentos onde a sua vontade, por mais nobre que seja, não é respondida por Deus. É no ordinário que revelamos toda a nossa impaciência com Deus. Curiosamente, ontem eu estava relendo novamente essa mensagem e exatamente tratando sobre a impaciência. Quando eu estava lendo esse pedaço, eu ouço uma gritaria pela minha janela. E eu vou confessar um negócio para vocês. Eu sou um pouquinho curioso. Né? E eu posso falar um pouquinho porque minha esposa não está aqui. À noite eu vou ter que falar que eu sou totalmente curioso. Né? E aí eu fui ver pela janela o que estava acontecendo e uma das minhas vizinhas, de um prédio vizinho, estava totalmente descontrolada. Ela proferia palavras de ameaça contra um terceiro, ameaça seguida de xingamentos, mas era uma pessoa totalmente descontrolada. E, curiosamente, isso me levou a pensar sobre as ações, as consequências da impaciência da nossa vida, porque quando nós olhamos frases como a do Lewis ou como a do povo judeu, o papel nos limita, porque nós não conseguimos ver os sentimentos que estão aflorados diante dessas falas. E aquela minha vizinha me fez perceber o quão voraz nós somos diante das nossas impaciências, quando nós murmuramos contra Deus. Ainda que não seja manifestado nas falas, ou até mesmo em gritos, como a minha vizinha, mas apenas na sua mente, nós continuamos tendo um problema, porque Deus lê a sua mente e sabe o quão implacável você está sendo diante da sua murmuração. Tal como Israel, temos memória curta quanto às promessas do Senhor e frequentemente nos esquecemos da providência e da ajuda divina que Ele tanto nos guiou com fidelidade. A realidade é dura e inegável. Não queremos admitir. Somos mais parecidos com o povo murmurador do deserto do que gostaríamos de admitir. E como eles, somos completamente merecedores do juízo de Deus. E esse juízo não é algo contestável. Ele é justo, ele é implacável e é inescapável. O salário do pecado continua sendo a morte. Pastor Borges falou agorinha aqui que nós nos conhecemos muito bem. E deixa eu fazer uma confissão para vocês. Sem nenhuma hipocrisia ou uma falsa humildade. Eu não sou igual ao povo do Egito. Eu sou pior.
E falo isso com o coração mais dolorido possível. Quando eu penso isso, a consequência me leva a pensar igual Paulo em Romanos 7. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Se essa fosse a nossa única realidade, irmãos, nós estaríamos condenados, sem esperança, agonizando até a morte, por causa do veneno do nosso pecado. Mas Deus salva o seu povo do juízo iminente. Nós temos uma boa notícia. Deus salva o seu povo por meio da fé. Enquanto Israel havia se tornado impaciente no caminho do deserto, olha o contraste. Deus manteve a sua paciência. Deus manteve a sua paciência. Após a disciplina de Deus, o povo se arrepende, confessa seus pecados e pede a Deus e a Moisés pede a Moisés que intercede a Deus por eles. Em resposta à oração contrita dos israelitas, Deus instruiu Moisés a construir uma serpente de bronze. Ele penduraria essa serpente de bronze numa haste e deixaria num local visível para que o povo pudesse olhar. Só que eu gostaria de te levar a pensar agora de acordo com a mentalidade judaica. Tá? Essa ordem soa muito estranho. É um modus operandi de Deus muito diferente. Primeiro, a serpente era um animal imundo para o hebreu. Segundo, a serpente era exatamente o animal que estava causando dor. Terceiro, vocês lembram quem foi o agente da tentação no Éden? Uma serpente. O agente da tentação e da queda. E eu quero te lembrar que esse povo aqui são os primeiros receptores da carta, do livro de Gênesis. Então parecia soar um modo operante de Deus muito estranho. No entanto, Moisés obedece, é a palavra de Deus, vou obedecer. Neste ato, irmãos, Deus estava manifestando sua graça soberana e ensinando ao povo um princípio fundamental, o princípio da salvação pela fé. Esse princípio exigiu uma promessa clara. Todo aquele que olhasse para a serpente de bronze ficaria curado. Não era exigido. Perdão que o meu cursor mudou aqui. Só um perdão, irmão, que meu cursor mudou. Vou ter que sair. Voltou. Perdão, falhas técnicas aqui. Retornando, Deus estava ensinando um princípio fundamental ao povo, a salvação por meio da fé. A promessa era clara, aquele que olhasse para a serpente viveria. E entendam que essa promessa não era algo novo. Deus já havia estabelecido. Lembra-se do relato da queda? Onde o homem experimenta o veneno da serpente e, para ser salvo, ele precisa olhar para um Salvador, aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Curiosamente, irmãos, Deus estava ensinando ao seu povo que a salvação, ela não era merecida. Quando o povo olhava para a serpente, não era exigido obediência, méritos, não era exigido que ele tocasse na serpente, era olhar e viver. Deus estava ensinando que a salvação, ela era concedida por Ele. Era gratuita. Deus salva o seu povo por meio da fé. O relato se conclui com a serpente sendo levantada no deserto. Quando alguém era mordido,
Não era exigido esforço, sacrifício ou mérito próprio. Bastava apenas olhar e viver. Não havia outra solução, outro meio de escapar da morte, nenhum antídoto, senão confiar na promessa de Deus, olhar para a serpente e viver. Deus estava ensinando ao seu povo a salvação é totalmente concedida por Ele. Deus salva o seu povo por meio da fé. Curiosamente, o relato da serpente de bronze caiu no esquecimento durante séculos. Ela só vai aparecer novamente no livro de 2 Reis e de forma negativa, quando o rei Ezequias ele destrói exatamente essa imagem que havia se tornado um objeto de idolatria para o povo. No Novo Testamento, os escritores parecem não fazer referência a esse episódio. Parecia um evento estranho, de fato, um modus operandi diferente de Deus. Até que, em um dos últimos livros a serem escritos do cânon bíblico, João vai nos relatar um diálogo revelador. Um fariseu chamado Nicodemos sai na calada da noite para se encontrar com Jesus. Com dúvidas no coração e curiosidades, ele deseja entender mais sobre aquele mestre que havia falado. Jesus, porém, desafia o seu entendimento falando de um tal de novo nascimento. Então, em certo momento da conversa, Jesus traz à tona uma fala que mudaria totalmente a compreensão do nosso relato. Ele diz: da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, ou melhor, para que tenha a vida eterna. Naquele instante, irmãos, o modo operante de Deus no deserto começa a fazer sentido, começa a trazer entendimento para aquele fariseu. A sombra do relato do deserto se encontra com uma realidade posterior. O símbolo se conecta ao seu cumprimento. A serpente de bronze era o que nós chamamos na teologia de um tipo, e aqui especificamente um tipo de Cristo. Uma prefiguração de algo do Antigo Testamento que aconteceria ou se cumpriria no Novo Testamento. Aqui há algo maravilhoso. Em João nós temos o tipo encontrando o seu arquetipo, a sua cumprição, a sua consumação. O texto que ficou esquecido durante anos se torna pano de fundo do texto mais conhecido das Escrituras, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se vocês me permitem aqui uma licença poética, o que Jesus estava dizendo era: Nicodemos, Deus amou o mundo de tal maneira que está levantando novamente a serpente no deserto, a saber, o seu próprio Filho, para que todo aquele que para ele olhar não pereça pelo veneno mortal dos seus pecados, mas tenha a vida eterna. Deus, irmãos, nos salva por meio da fé. Alguns anos depois, a palavra de Jesus se cumpre. O Filho do Homem é levantado, não no deserto, mas no Gólgota. E assim como a serpente foi levantada, Cristo é levantado. Desta vez não numa haste, não era uma figura inanimada de bronze, não. Foi numa cruz, e era carne que sangrava. Para quê? Para que eu e você pudesse ter vida. O Filho do Homem foi levantado para a gente não morrer pelos nossos pecados. Porém, a história não acaba ali. A gente viu ao longo da série anterior que Jesus foi morto, sepultado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele ressurgiu da morte. Ao olharmos hoje para Jesus, nós não vemos um Deus morto. Não, muito pelo contrário. Nós vemos um Deus vivo, ressurreto, que reside nos altos céus com Deus Pai. E é para Ele que nós olhamos. Por isso a nossa fé ela é baseada na ressurreição de Cristo. Porque se Ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos e teremos a vida eterna com Ele. Novamente, irmãos, Deus salva o seu povo por meio da fé. No deserto, bastava olhar para a serpente e viver.
Hoje basta olhar para Cristo ressurreto, crendo nele e ter a vida eterna. C.S. Lewis, diante da perda da sua esposa, estava sendo consumido pela dor, pela murmuração, mas estava imergido na sua angústia. Deus não abandonou. Deus não perdeu a paciência com ele. Aos poucos, a graça de Deus foi restaurando seu coração, ferido através da própria oração, do silêncio de Deus, e através até da própria escrita. O que antes lhe parecia ausência divina, mais tarde ele compreendeu como presença misteriosa e paciente, até que foi restaurado. Em certo momento da sua mensagem, nós podemos captar a mensagem. A porta não estava trancada, era apenas a minha dor que me impedia de perceber que Deus estava ali o tempo todo. Na sua angústia, quando seus sentimentos se afloram dentro de si e você perde a paciência contra Deus, tornando até mesmo voraz como a minha vizinha, Deus não te abandona. Ainda que você esteja a altos gritos de impaciência, Ele permanece do seu lado. Quando achamos que Deus está distante, Ele está mais perto de nós do que achamos. Mesmo quando nós nos desviamos, Ele não vira o rosto. Diante da nossa impaciência, Ele se mantém paciente e nos atrai de volta para si. Se a nossa impaciência é voraz, o ousado amor dele é muito maior do que aquilo que sentimos e expressamos. Essa é a experiência de quem, mesmo tendo se tornado impaciente no caminho, foi alcançado por uma graça maior do que a impaciência, mais profunda do que a dor e muito mais poderosa do que a murmuração. É a mesma graça que restaurou Israel no deserto. É a mesma graça que restaurou Lewis. É a mesma graça que nos restaura hoje. Se há algo que podemos aprender a olhar para o deserto e para a cruz, é que Deus salva o seu povo por meio da fé. É que somos salvos exclusivamente pela graça de Deus. A salvação não vem pelos nossos méritos, não vem pelas nossas forças, não vem porque Deus viu que você faria algo bonitinho lá na frente. Pelo contrário, nós fomos escolhidos porque Deus decidiu isso. A Bíblia afirma que estávamos mortos em nossos pecados, incapazes de buscar a Deus. No entanto, Ele, por puro amor, nos resgatou, como está escrito em Efésios, no capítulo 2, versículo 4 a 5. Todavia, Deus, sendo rico em misericórdia, pelo grande amor que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Perceba a profundidade dessas palavras. Estando nós mortos em nossos pecados. Você já viu algum morto fazer alguma coisa? Claro que não, né? Assim éramos nós, mortos pelo veneno dos nossos atos. Incapazes de buscar a Deus por si mesmos, incapazes de ter fé, incapazes de mudarmos o nosso próprio destino. Mas Deus nos alcançou. Desde a queda, passando pelo deserto até a cruz, a mensagem continua a mesma. Deus salva o seu povo por meio da fé. Talvez sejamos tentados a pensar que nós cooperamos de alguma forma com a nossa salvação. E aí eu quero trazer para vocês a sequência do nosso texto de Efésios. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Destaco aqui, isto não vem de vós, é dom de Deus. Destrói qualquer orgulho e nos leva à humildade. Se cremos, é porque Ele nos deu os olhos para ver e coração para entender. Se estamos firmes, é pela graça. Se perseveramos, é pela força de Deus. Se temos vida, é porque Ele levantou os nossos olhos e nos fez olhar para o seu Filho pendurado na cruz. Até mesmo a fé que temos nele foi nos dada por Ele. Graciosamente, irmãos, Deus nos salva por meio da fé. Na pandemia, 9 meses depois, começou a surgir as primeiras vacinas, se eu não me engano, em dezembro de 2020.
Elas foram, enfim, autorizadas, e aí trouxe aquele alívio para a humanidade. As pessoas começaram a ser imunizadas. Logo depois surgiram até diferentes vacinas, as pessoas poderiam até escolher qual tomar. No deserto, Deus também havia proporcionado um antídoto para o seu povo. Porém, diferente da pandemia, não havia opções, não havia escolhas. Havia um caminho: olhar para Deus, olhar para a serpente e viver. Desta mesma forma, irmãos, hoje não há escolhas, não há opções. Existe um antídoto, um caminho e uma verdade que nos leva à vida, a saber, Jesus Cristo. Portanto, hoje eu te pergunto, onde estão os seus olhos? Você tem olhado para Cristo ou tem se distraído com as dificuldades da sua vida? Essas dificuldades têm te levado à impaciência no caminho? Você confia totalmente na graça de Deus? Ou ainda tenta se amparar pelas suas próprias forças? Sejamos como aqueles que no deserto reconheceram a sua incapacidade e necessidade e simplesmente olharam para a salvação que Deus havia proporcionado. Pois quando olhamos para Cristo, encontramos restauração, encontramos vida, segurança eterna, mas principalmente a salvação da nossa alma. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos e te exaltamos. O Senhor que é rico em misericórdia e nos amou com grande amor. Amor esse que transpassou a nossa impaciência mais voraz, amor esse que transpassou a nossa murmuração e nos fez estar contigo, e nos fez olhar novamente para Ti. O Senhor que não salva exclusivamente por meio da fé, pela Sua graça. Muito obrigado, Senhor, e que a gente venha de fato entender isso e praticar aos nossos corações. Assim eu te oro em nome do Senhor Jesus.